Vejam, pessoal, na atividade de hoje, do livro didático, na página 85, nós iremos ampliar os nossos conhecimentos em relação à produção agrícola no Brasil, a qual a gente já vem estudando desde a aula passada. E na aula de hoje, nós iremos estudar, a produção agrícola analisando gráficos. E nós vamos analisar esse primeiro gráfico, que nele retrata a produção agrícola do ano de 2015. E como vocês podem observarem, este é um gráfico de colunas verticais, onde nós podemos observar que nele está retratado alguns produtos agrícolas, como soja, cana-de-açúcar, milho, café, arroz, mandioca, algodão e feijão. Então, vejam, nesta linha vertical, nós podemos observar que estão os valores em bilhões. E aqui na linha horizontal estão os produtos agrícolas que são produzidos aqui no Brasil. Nós sabemos que o Brasil ele é um grande produtor de alimentos. Além dele produzir para o próprio Brasil consumir, ele produz também para outros países. Isso quer dizer, ele exporta também para outros países. Então, vamos ver, o quanto se lucrou em cada alimento, em cada produto desse, no ano de 2015. A soja, como nós podemos observar que é o primeiro alimento, foram arrecadados 90 bilhões de reais. A cana-de-açúcar, nós podemos observar que está aqui em segundo lugar, com 45, que está entre 40 e 50. Como o gráfico ele é numerado de 10 em 10, nós podemos observar que está bem aqui no meio, Então, 45. O milho ele está nesta linha aqui de 30 bilhões. O café, nós podemos observar que ele está aqui entre 10 e 20, então 15 bilhões de café. Arroz, 10 bilhões. A mandioca também, 10. O algodão, 10 bilhões. E o feijão, 5 bilhões. Não chegou a 10, Observando aqui a linha, a gente observa que ele não chegou a 10 bilhões, e sim a 5. Então, ao analisarmos este gráfico, nós podemos observar que o produto que foi mais arrecadado dinheiro no ano de 2015 foi a soja. E o que menos, se arrecadou foi feijão. Observando, está na ordem aqui crescente, a soja, a cana-de-açúcar, o milho, o café, o arroz, a mandioca, o algodão e o feijão. Está na ordem, decrescente, crescente assim e decrescente assim. Então, agora nós vamos ver mais um texto informativo, onde diz que alguns produtos têm alto valor de produção. São cultivados no sistema de agricultura comercial e exportados, como eu acabei de dizer para vocês. Esses produtos, eles não ficam só aqui no Brasil, eles são exportados para outros países. Outros têm consumo interno, isso quer dizer, eles são consumidos aqui no Brasil, em um consumo muito grande. E são muitas vezes cultivados no sistema de agricultura familiar, que foi o que foi explicado na última aula de geografia sobre a agricultura familiar. Observe agora a participação dos estados brasileiros na produção nacional dos alimentos. Então, veja, aqui nós temos aqui outro gráfico, mas neste gráfico, como tem o título, é a participação dos estados no valor da produção agrícola no ano de 2015. Neste gráfico, nós podemos observar que aqui está mostrando na linha horizontal
os estados brasileiros. E aqui, na linha vertical, a produção nacional em porcentagem. Não é isso? Então, vejam, como nós podemos ver aqui, São Paulo é o estado que mais produz, né? Aqui nós podemos observar, acredito que 16, 15%, 13, 15%, não é isso? De alimentação. Em segundo lugar vem o estado do Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Pará, Espírito Santo, Maranhão, Tocantins. E aqui está o nosso estado, Pernambuco. Estão vendo? Vejam que Pernambuco, não é? Ainda aparece aqui também. E aqui outros estados do nosso país. Agora vocês vão realizar esta atividade de acordo com os gráficos que foram mostrados aqui, esses dois gráficos. Na questão 1 diz assim: releia as legendas das fotos da página 80, que foi realizado na última aula. Depois circule no gráfico, no primeiro gráfico, que é esse aqui, né? Você vai circular nesse primeiro gráfico 3 produtos da agricultura comercial no Brasil. Isso a gente viu na última aula. Eu vou mostrar para vocês qual foi a página 80. Nós vimos aqui, a professora mostrou para vocês as fotos de alguns dos principais produtos da agricultura comercial no Brasil, que era a soja, né, o café, a cana-de-açúcar e a laranja. Então, foram esses, né, os produtos que mais se comercializavam aqui no Brasil. Então, a gente já viu, vocês vão observar esses nomes bem direitinho e vão procurar lá no mapa, no primeiro mapa, como pediu aqui, circule no primeiro gráfico, aliás, gráfico, 3 produtos da agricultura comercial no Brasil. A gente viu na foto 4 da página 80, mas você só vai circular 3 produtos, tá certo? Tá pedindo aqui na questão 1 para você circular apenas 3. Na questão 2, perguntou qual é o estado com maior participação no valor da produção agrícola no Brasil. E isso você vai analisar o segundo gráfico, porque é no segundo gráfico que está mostrando os estados brasileiros e as suas produções aqui. Então, você vai escrever o nome desse estado aqui na linha, ok? Na questão 3, que seria uma conversa, dá para você realizar sozinho. Então, você vai estudar, vai conversar entre si ou com sua família sobre a posição do estado onde você vive na produção agrícola nacional. Então, vai analisar aqui no mapa, tá? E vai observar em que posição está o seu estado. Qual é o seu estado? O estado de Pernambuco. Então, você vai procurar onde é que está o seu estado de Pernambuco aqui, em que posição ele se encontra. Se é em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim sucessivamente. Vá contando. E aqui, pode escrever aqui embaixo, tá certo? Pode escrever aqui embaixo qual é a posição do seu estado, Pernambuco, nesse gráfico, ok? Então, é isso, minha gente. Essa é a atividade. Gostaria muito que vocês prestassem bem atenção nos vídeos. No vídeo anterior, que está falando também e explicando sobre a produção agrícola no nosso país. A evolução da produção agrícola no nosso país. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, volta no vídeo, volta a reler a atividade,
ok?